Olá, seja muito bem-vinda. Você está no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. Meu nome é Malu de Carvalho e o tema do nosso vídeo de hoje é memória. Eu tenho certeza que você tem passado por isso nos últimos tempos e isso tem sido cada vez mais comum. Pequenos lapsos de memória. Sabe quando você não sabe onde está a chave do carro ou quando você coloca seu celular em algum lugar e não lembra e fica ligando para o celular e o celular está no vibra e no silencioso e você não sabe mais onde achar o celular? Ou quando você começa a esquecer palavras, sabe? Isso quer te mostrar que o seu cérebro está com um pouquinho de dificuldade de criar algumas conexões. Deixa eu te dar um exemplo. Você acorda de manhã, um exemplo do porquê que isso está acontecendo ultimamente, tá? Você acorda de manhã e qual a primeira coisa que você faz no seu dia? Bate a mão no celular, pega, já dá uma olhada nas conversas que ficaram no WhatsApp para você responder, já dá uma olhada no e-mail do trabalho, já roda o feed do Instagram para ver as novidades. Isso tudo antes de você acordar e respirar praticamente. Você já pega o celular e já começa com aquela chuva de informações. Aí você vai para a cozinha da sua casa para montar o café da manhã e coloca a televisão ligada no jornal enquanto as crianças estão correndo pela casa, enquanto o cachorro está latindo e você está preparando o café, prestando atenção na TV, brigando com as crianças, preocupada com o café da manhã do seu marido, respondendo o e-mail no celular do seu chefe do trabalho. Sabe aquela loucura de informações, aquela chuva de informações? Isso tira do seu cérebro o foco para ele conseguir armazenar informações. Então pensa comigo, há uns bons anos atrás, quando a gente não tinha toda essa tecnologia, quando a gente não tinha tudo isso de informação para lidar, como era o cotidiano de uma pessoa, né? Até hoje, se pensar assim, das pessoas que moram muito no interior, que moram na roça, que vivem daquilo que elas plantam, né? Como que é a rotina dessas pessoas? Imagina aí na sua cabeça, vou descrever um pouquinho aqui para você. Elas acordam de manhã, junto com a luz do sol, respeitando o ciclo circadiano, que é de claro e escuro do corpo humano. Então, elas acordam junto com a luz do sol, elas vão preparar o café da manhã delas lá, focadas no café da manhã, porque não tem mais nada acontecendo, né? No máximo tem os filhos, tem o marido, mas não tem uma televisão ligada, não tem um rádio tocando, não tem um celular sendo atualizado o tempo todo de informações. Aquela pessoa, ela tá focada no momento presente. Tanto que o índice de depressão nessas pessoas é muito menor, tá? E aí, aquela pessoa prepara o café da manhã, ela põe o café na mesa, ela desfruta daquele café, né? Porque ela que preparou também, ela não ligou pro aplicativo, não chamou no aplicativo a comida, sentou, comeu na frente da TV, né? Ela tá prestando atenção. Esse momento de prestar atenção em cada ação é decisivo para o nosso cérebro absorver as informações e fixar as informações. Mas além disso, a gente também tem o nosso sono. Nós temos 4 fases no nosso sono. Fase indutória, que está na fase 1 e 2. A fase 1 é aquela que você... Sabe aquela fase que você está pegando no sono e aí você acha que caiu num buraco, toma um susto e acorda? Essa é a fase 1 do sono, é a fase que você ainda está com sono muito leve, ainda fase indutória. A fase número 2 é uma fase que ainda não é o sono profundo, mas você também não está acordando com qualquer estímulo. Você já deu uma pegadinha no sono. A terceira fase, ela é de sono profundo. É aquele que você tem que sacudir a pessoa para acordar ela, sabe? Aquela fase onde você abre a boca, ronca, né? Tá fora já. Essa é a fase sono profundo. A quarta fase é de sono REM, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. O sono REM, ele é responsável por fazer todas as conexões neurais que você teve que fazer ao longo do dia e fixar as memórias, além de reparar os neurônios. Então, o sono REM, ele é responsável por fazer tudo aqui dentro do seu cérebro, tá? Fixar, limpar os nossos neurônios, fazer aquela manutenção que precisa ser feita. O sono REM faz isso, né? É o momento onde o corpo está fazendo isso.
As outras fases do sono, as duas fases indutórias e a fase de sono profundo, são as fases onde a gente tem um reparo dos tecidos em geral do corpo. Então a gente tem reparo dos órgãos, reparo da oxidação, a gente tem liberação de alguns hormônios, por exemplo, o GH, que é um hormônio de crescimento, para crescer mais células, para reparar os danos, né? E você entra no sono REM, que é esse movimento rápido dos olhos, é como se estivesse fazendo um backupzão, assim, ó, de tudo que aconteceu no seu dia, armazenando informações, fixando informações e fazendo aquela limpeza para você estar pronto e recuperado para o dia seguinte. Essa fase de sono REM e essas quatro fases, elas ocorrem em ciclos. Então, você passa pela fase 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, várias vezes à noite. Pessoas que não estão dormindo bem, que não estão alcançando a quarta fase, que é a do sono REM, elas não têm essa fixação de memória, elas não têm esse reparo neural que é feito durante o sono REM. Normalmente são as pessoas que têm insônia, são as pessoas que tomam remédios para depressão, remédios que induzem o sono, pessoas que estão sob efeito de álcool, né? Você fala assim, Malu, mas eu tomo remédio para dormir, só que eu acordo super cansada. Por quê? Você não passou pelas fases do sono. O remédio, ele te tomba, ele te dopa e te tomba. Você não passa pelas fases que são necessárias. A mesma coisa do álcool. Muita gente fala assim, Malu, eu durmo super bem quando eu consumo álcool, eu tomo uma tacinha de vinho e durmo tranquila. Na verdade, você pega rápido no sono, mas você não tá dormindo tranquila. Na realidade, o que está acontecendo com você é um tombamento, igual da medicação, entendeu? Por isso que as pessoas acordam muito com aquela ressaca depois que elas dormem, mesmo quando elas bebem, mesmo quando elas bebem relativamente pouco. Você acorda com um cansaçozinho residual de quem não passou por todas as fases do sono. Só que aqui, eu não tô falando só de sono, eu citei o sono porque ele faz o reparo neurológico para que a gente possa ter uma memória boa, né? Só que a gente precisa pensar que o nosso cérebro, ele é uma máquina muito evoluída. E ele é uma máquina que está 24 horas funcionando a todo vapor, mesmo quando a gente está dormindo. Então, o cérebro é um órgão que demanda muita energia. E se a gente está falando de energia, a gente está falando de mitocôndria. Se a gente está falando de energia, a gente está falando de mitocôndrias sendo muito exigidas. Malu, mitocôndria, nome esquisito, não sei o que é. Mitocôndria, você pensa assim, ela é a fábrica de energia do nosso corpo. Todas as nossas células têm mitocôndria. Várias, tá? As mitocôndrias, elas ficam ali esperando o quê? Matrizes, né? Elas ficam esperando alimento, seja ele carboidrato, gordura ou proteína. Elas ficam esperando os nutrientes entrarem para transformar isso em ATP e produzir energia, tá? Então a mitocôndria, ela pensa assim, a mitocôndria pega comida e transforma em energia. É isso. O nosso cérebro gasta muita energia e por isso a gente precisa estar muito bem alimentado. Só que nem só de proteína, carboidrato e gordura vive uma mitocôndria. Ela precisa de vitaminas, de minerais, de cofatores para ela poder entrar em atividade. Então, mitocôndria precisa muito de vitamina B1, que é a tiamina, ela faz parte desse ciclo de produção de energia. A mitocôndria, ela precisa muito de coenzima Q10, essa é muito famosa, né? Tem até cremes hoje em dia com coenzima Q10 para pele e tal. Mas a coenzima, ela é um cofator, ela ajuda a sua mitocôndria a trabalhar melhor. Então, pessoas que estão com mitocôndrias trabalhando pouco, às vezes, muitas vezes, é porque está faltando coenzima Q10. Então, coenzima Q10 ajuda muito. Ácido alfa-lipóico, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o ácido alfa-lipóico, ele também faz parte desse ciclo de produção de energia. Tudo isso a gente encontra em suplementações, né?
Porque pela alimentação é difícil você alcançar com a enzima Q10, é difícil você alcançar o ácido alfa-lipoico. Vitamina B1 é mais fácil, né? Principalmente em alimentos de origem animal, mas a gente encontra isso em suplementação também para algumas pessoas que estejam precisando disso especificamente. Só que quando a gente fala de memória, existe um nutriente muito mais importante do que só pensar na mitocôndria, né? Só nos nutrientes que fazem o reparo das mitocôndrias. A gente precisa pensar em vitamina B12, a famosa cobalamina. A vitamina B12, ela é responsável pelos nossos neurônios. Os nossos neurônios, eles só vão funcionar, eles só vão se conectar, eles só vão fazer as sinapses, que são as conexões neurais, se tiver B12. Pessoas com Alzheimer têm baixa de B12, pessoas com doenças neurodegenerativas em geral têm deficiências de B12, tá? Por quê? Justamente é o alimento do neurônio, a gente precisa de B12. Tá? Então, vitamina B12, onde que a gente acha? Em alimentos de proteína animal, carnes, ovos, leite. Só que além da gente comer a proteína B12, a gente precisa absorver a vitamina B12, a gente precisa absorver a vitamina B12. A gente não é só aquilo que a gente come, a gente é também aquilo que a gente digere e absorve, certo? Não adianta nada você comer, não conseguir absorver e achar que está fazendo efeito. Precisa absorver aquilo ali. E quem é o órgão responsável pela absorção de nutrientes? O nosso intestino, mais uma vez. Então você vai falar assim, Malu, mais uma vez você está falando de intestino, ai que saco. Não é ai que saco. Intestino, ele é o grande gerenciador do nosso organismo todo. Então vamos lá. O intestino que não está absorvendo direito, o intestino que está sob leaky gut, o intestino que ele está hiperpermeável, com aumento de permeabilidade. Esse intestino ele não está absorvendo nutrientes e ele está deixando passar inflamação para dentro da corrente sanguínea e essa inflamação vai ser levada para o cérebro. Há um exemplo? LPS, lipopolissacarídeo. O que é isso? É parede de bactéria ruim. Então, no intestino a gente tem a microbiota, bactérias boas, bactérias ruins. Essas bactérias ruins, ela tem a paredinha dela lá, é como se fosse a pele da bactéria. Quando ela morre, ela libera essa pele, esse cadáverzinho que é o LPS. O LPS, ele é tão pequenininho, que ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, que é um filtro que a gente tem aqui, para só passar coisa boa para o cérebro. Esse LPS, ele é ruim, ele induz inflamação e ele passa para o lado de dentro da barreira hematoencefálica, inflama o nosso cérebro também, inflama os nossos neurônios, deixando cada vez mais frágeis e mais suscetíveis a uma morte mais rápida. Então tá, a gente está falando de intestino, falamos de um aumento de permeabilidade do intestino que a gente precisa consertar através de uma regulação para essa pessoa não ter desbiose, para ela digerir muito bem os alimentos, para fazer isso, começar mastigando os alimentos muito bem, mas o foco do vídeo ainda é a memória. Então, falamos aqui de um cuidado intestinal, de um aporte de mitocôndrias, de nutrientes para mitocôndria e da B12, né, que eu acabei abrindo a janelinha do leaky gut, né, para falar um pouquinho da permeabilidade, mas ainda falando da vitamina B12, que é absolutamente necessária para o seu cérebro funcionar, a vitamina B12, ela precisa de ácido no estômago, mais especificamente de um negocinho que chama fator intrínseco. É o nome disso, tá? É o nome de uma substância que o nosso estômago produz quando ele tá ácido. Só que hoje em dia as pessoas não estão mais com o estômago tão ácido. Por quê? Uso crônico de prazóis, então, sabe o omeprazol, pantoprazol, tudo isso daí que diminui o ácido clorídrico, também faz com que você absorva menos B12. Sabe quando você tem azia, refluxo e fica tomando leite de magnésia, fica tomando bicarbonato, fica tomando essas coisas para abaixar a acidez do seu estômago? Tudo isso impede que você absorva a vitamina B12. Pessoas vegetarianas e veganas, elas também não consomem tanta proteína animal assim,
a ponto de dar o suporte suficiente, né? Então aí a gente tem mais um ponto. Hipocloridria, então pouca produção de ácido clorídrico no estômago, e veganos e vegetarianos. Então são dois grupos de risco aí para absorver pouca B12, né? Então observe se você não tem pouco ácido clorídrico. Se você tem muito refluxo e azia, a probabilidade de você ter pouco ácido é muito grande, tá? Malu, mas se eu tô tendo refluxo, se arde, é muito ácido. Não, na verdade, você tá digerindo mal, porque tem pouco ácido e o alimento tá fermentando e por isso tá voltando. Então, se você tem refluxo e azia, já é um indício de que você tem pouco ácido no estômago. Se você é vegetariano ou vegano, considere muito a suplementação de vitamina B12, né? Procura um nutricionista para que ele possa calcular isso para você, para que você não venha a longo prazo desenvolvendo doenças neurodegenerativas por causa de uma bobeirinha que é falta de B12, né? Mais um fator aqui que eu preciso deixar bem claro e bem explicadinho. Mulheres brasileiras têm uma deficiência em um genezinho chamado MTHFR. Esse gene ele é responsável por metilar as coisas, tá? Você não precisa saber o que é metilação agora, mas o que você precisa saber? A vitamina B12, ela se chama cobalamina. Você acha ela nos alimentos como cianocobalamina muitas vezes e também nas suplementações como cianocobalamina. Só que essa é a forma inativa. Cobalamina e cianocobalamina é a forma inativa da B12. Para você transformar ela na forma ativa, você precisa metilar. Porém, mulheres brasileiras metilam mal. Qual a forma ativa da B12? Metilcobalamina. Então, para a gente converter a forma inativa para a forma ativa, nós mulheres temos muita dificuldade de fazer isso porque o nosso genezinho ele tem um defeitinho. Não são todas as mulheres, mas uma grande parte delas. E isso faz com que a gente não consiga transformar as coisas para o corpo poder usar. Até aí, tudo bem? E aí, Malu, o que a gente faz nesse caso? A gente precisa cuidar muito bem do fígado. Então, mulheres, por exemplo, que têm sobrepeso, esteatose hepática, gordura no fígado ou que estão muito inflamadas, aí lascou de vez, né? Porque aí o fígado, que é responsável pela metilação, já tem dificuldade e ainda tem uma sobrecarga. Mas suponhamos que você seja uma mulher normal, de peso normal, que não esteja muito inflamada. Suponhamos isso. Meça a sua B12. Faz um exame de sangue, mede a B12, vê se ele está pelo menos em 500. Se tiver muito abaixo de 500 a tua B12, quer dizer que você já tem pouca B12, mas não quer dizer que você está metilando bem, tá? Porque vai medir a B12 total. O que você quer saber? Você quer saber se você também está convertendo bem. E para saber se você está convertendo bem, você vai precisar de um exame chamado homocisteína. A homocisteína ela é um indicador se você está metilando bem ou mal. Se essa homocisteína está alta, você está metilando mal. Se ela está baixinha, você está metilando bem. Então, olhe tudo isso. E na hora de suplementar, busque sempre por metilcobalamina. Adianta você metilar mal e suplementar mais forma inativa? Não, principalmente se for cianocobalamina. Porque na hora que for quebrada essa ciano e essa cobalamina, esse cianeto e essa cobalamina, sobra esse cianeto que é tóxico. Então, a gente não quer ficar suplementando cianeto e se intoxicando. A gente quer metilcobalamina para quando houver uma quebra, você estar usando a cobalamina ativa, que é a metilcobalamina. Então, deixa eu reprisar aqui rapidinho os pontos que a gente falou. Então, o ponto número 1, pensar no seu sono. Aliás, o primeiro que eu citei, foco. Toma cuidado com excesso de telas, excesso de celular, excesso de televisão, excesso de informações. Para sua memória funcionar melhor, vocês precisam estar presente, tá? Então, esteja presente nos momentos. Meditação ajuda muito. Segundo ponto, dormir bem. Garanta o seu sono, tá? A gente vai ter vídeo aqui no canal também sobre sono. Então, garanta o seu sono. Número 3, cérebro gasta muita energia.
Então, cuide das suas mitocôndrias. Faça bastante exercício físico, ele aumenta a quantidade de mitocôndrias, isso é muito bom. Se precisar de suplementação, vitamina B1, coenzima Q10, creatina ajuda na transformação da energia. Citei aqui também, o DHA do ômega 3 é muito importante, ácido alfa-lipoico. Até aí, ok. Então, falamos de foco, sono, mitocôndria e, por último, vitamina B12, tá? Lembre-se que você pode metilar mal se você é uma mulher brasileira. Então, faça os seus exames, veja se tá tudo direitinho. Se necessário suplementar na forma ativa de metilcobalamina. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fico por aqui e até a próxima.